Quero convidar a todos, então, que abramos a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler até o verso 20, mas eu vou expor só até o verso 17. 1 Timóteo 1, do verso 12 até o verso 20. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão que me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos vão crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te carrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre estes se contam Rimeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Vamos orar. Deus Santo, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco através dela. Que a luz do Teu Espírito, a bondade do Senhor e a graça do Senhor esteja sobre nós, ensinando-nos, Senhor Deus, a Te servir, como tem ensinado a tantos no decorrer dos séculos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O Evangelho é o motivo de louvor na vida de todos os que por ele foram alcançados. Há duas exclamações de louvor de Paulo nesse texto referentes ao Evangelho. Ela aparece no versículo 12 e depois a doxologia no versículo 17. A gratidão é o fundamento de todo o nosso serviço ministerial cristão. Se você quer ser pastor, se você quer pastorear uma igreja, lembre-se de ser grato pela vocação que Deus lhe tem dado e lhe tem chamado para que nessa casa você possa ser melhor instruído e melhor preparado para o ministério. E essa é a relação que devemos ter e manter entre o Evangelho e nós. Gratidão. Paulo não vê o Evangelho como um fardo pesado. Se você leu o texto anterior, que foi exposto alguns dias atrás, ele termina o versículo 11 dizendo que Deus o encarregou do Evangelho. Deus colocou uma carga pesada sobre a sua responsabilidade, que é pregar o Evangelho. E é interessante observar na mudança do parágrafo que Paulo diz que Deus o encarregou, Deus lhe deu uma tarefa árdua e pesada, que é a pregação do Evangelho. E essa tarefa é árdua e pesada por causa de tudo o que ele descreveu nos versículos anteriores com respeito àqueles que não honram e não respeitam o Evangelho. Mas ele abre o versículo 12 com um tom de gratidão. Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Embora Deus tenha me dado uma tarefa pesada, uma tarefa árdua, que é pregar o Evangelho para corações que estão mortos nos seus delitos e pecados, aguardando e esperando com expectativa que Deus os converta e os salve. Eu não vou ficar reclamando dessa tarefa, porque eu vejo isso um motivo de gratidão, e o principal motivo de gratidão que eu tenho para com Deus, que me deu essa tarefa, é exatamente quem eu fui e quem eu sou, por causa desse Evangelho que eu estou pregando a vocês. Paulo escreveu essa carta enviada a Timóteo por volta do ano 63, quando esse estava pastoreando a igreja de Éfeso. E quem era Timóteo? Ele era nascido em Listra,
uma das 4 igrejas fundadas por Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária na região da Galácia do Sul, Listra, Icônio, Derbe, Antioquia, conforme Atos capítulo 14, verso 8 a 20. O seu pai era grego, a sua mãe e avó eram judias. Estas lhe ensinaram as Escrituras desde pequeno, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo diz isso. Foi companheiro de Paulo em muitas das suas viagens e era muito estimado por ele. Paulo considerava um pastor íntegro e de confiança. Ele diz isso aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 20 a 22, dizendo que ninguém ele tinha em confiança para poder enviar aqueles irmãos. Contudo, Timóteo era um homem tímido e sofria de algum mal no estômago, pois Paulo o aconselha a usar vinho para ajudar a melhorar este mal, 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. E ele escreve essa carta com o propósito de instruir o seu amado discípulo na arte do pastoreio. Certa vez, conversando com o reverendo Walter Graciano Martins, ele diz: olha, você quer aprender a ser pastor? Leia o comentário de William Hendrickson da primeira carta de Paulo a Timóteo. É uma aula a respeito de como pastorear. E a gente tem seguido o conselho do reverendo Walter, comprando o comentário e lendo de vez em quando para preparar sermão. Nessa sessão que eu acabei de ler, Paulo dá o seu testemunho pessoal a respeito do Evangelho. Os irmãos que já estão ficando catedráticos em Novo Testamento vão se lembrar que a história da conversão de Paulo ela acontece 3 vezes no livro de Atos. Em Atos 9, quando Paulo é convertido, depois ali por volta de Atos 23 e Atos 26, se a minha memória não está muito falha nessa manhã. E é interessante que na última vez em que Lucas menciona a conversão de Paulo em Atos, ele acrescenta uma frase que não acontece em Atos 9, depois também em Atos 23, que Jesus diz para Paulo: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O aguilhão era aquele instrumento que o boiadeiro usava para espetar as suas vacas quando elas não queriam andar para frente. Era diferente do pastor que vinha com o seu cajado e andava adiante. O aguilhão é do boiadeiro que anda atrás, espetando o traseiro do seu gado, porque o gado muitas vezes não quer andar. E Deus disse: olha, é tolice sua ficar na frente do boiadeiro tentando não andar, porque ele vai te espetar com o aguilhão e você, é bobagem ficar se recalcitrando, dizendo que não vai, que não vai, que não vai. Mas uma descrição mais doutrinária, mais pessoal da sua conversão, Paulo traz aqui. Exatamente para justificar por que ele aceitava com gratidão o encargo de proclamar o Evangelho de Cristo. E eu gostaria de falar um pouco com os irmãos nessa manhã a respeito da relação de Paulo com o Evangelho. E por que ele escreve isso? Ele quer fortalecer Timóteo, lembrando dos dons que recebeu, da sua boa confissão, do depósito da pregação do Evangelho que ele deve manter intacto. Ele procura orientar Timóteo sobre o procedimento cristão diante e durante o conflito que deveria enfrentar em Éfeso como pastor da igreja. Toda a organização da igreja e a escolha dos seus líderes não serviam a propósitos meramente institucionais, mas a proteção do Evangelho. A igreja tem presbíteros, a igreja tem diáconos, a igreja tem pastores. Não é por uma questão simplesmente institucional, é para proteger a igreja. E Paulo também dá diretrizes para a conduta apropriada do culto público e do pastoreio da igreja. Aqui, Paulo reflete sobre as condições da igreja e especialmente ensina sobre os erros que Timóteo deveria evitar, corrigir e contra os quais deveria advertir os crentes a combater. Paulo adverte contra tendências legalistas dentro da igreja e especulações com respeito a especulações sem sabedoria, capítulo 1, versículo 3 a 11, capítulo 4, verso 1 a 5, capítulo 6, verso 20 e 21. Paulo adverte a Timóteo para que viva uma vida sem manchas, capítulo 5, verso 21, capítulo 4, verso 2, capítulo 5, do verso 11 em diante. Ele instrui Timóteo a respeito do diaconato, do presbiterato, da ordem das viúvas, como tratar as mulheres idosas, como tratar o homem que tem funções da igreja, como tratar, sendo o pastor mais jovem, aqueles que é mais velho. Ele dá instruções carinhosas a respeito de como ele, sendo um pastor jovem, saiba se conduzir à testa de um rebanho onde muitas pessoas serão mais velhas
do que ele. Inclusive, ele fala isso no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Ele ensina sobre o governo eclesiástico e a adoração, capítulo 2, capítulo 3, textos que foram inclusive lidos aqui nessa manhã. Ele ensina sobre a disciplina na igreja, especialmente a disciplina de líderes, sobre o cuidado dos pobres, dos necessitados, do comportamento apropriado diante de irmãos mais idosos, diante de irmãos mais jovens, também das responsabilidades familiares e eclesiásticas que Timóteo deveria desempenhar, e Paulo fala tudo isso porque ele está no fim da sua caminhada ministerial. Essa epístola é um manual importante para os pastores aprenderem a pastorear, e também é um manual para a igreja aprender a se deixar pastorear por pastores que são fiéis à palavra de Deus, e a não dar ouvidos a uma agenda mundana e pecaminosa nos afazeres da igreja. E Paulo, então, fala a respeito de como nós podemos manter vivo o nosso fervor espiritual quando nós estamos pastoreando e quando nós estamos sendo pastoreados na igreja. Eu gostaria de tentar responder essa pergunta, que aparentemente não tem nada a ver com o texto, como nós podemos manter o nosso fervor espiritual, e eu gostaria de falar sobre isso a partir da experiência pessoal do próprio apóstolo Paulo, dita por ele mesmo, aqui nos versos 12 até o verso 17. Paulo lembra a Timóteo que ele deve ser fervoroso, e ele usa 3 palavras aqui no texto, que eu penso que devem ficar gravadas na nossa memória. A palavra misericórdia, que ele usa 2 vezes, aparece no verso 12 a 14. Depois ele usa outra palavra, a palavra graça, que ele usa no versículo 14 a 16. E também a palavra longanimidade, que ele usa aí no versículo 16. E eu gostaria de tentar organizar o meu sermão em torno dessas 3 palavras importantes que aparecem aqui no texto. E Paulo então diz que ele tem gratidão a Deus pela ação misericordiosa de Deus, conforme nós lemos no versículo 12 a 14. Pelo que Paulo agradece? O motivo de gratidão é exatamente a misericórdia de Deus para com ele. A palavra aparece aqui no verso 13 e depois é repetida no versículo 16. A misericórdia é o ato de Deus suspender o castigo dos nossos pecados perante Ele. Significa que Deus não dará o castigo que nós merecemos pelos pecados que nós cometemos. As misericórdias, diz a palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, 22, as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nos Salmos é frequente os autores se referirem à misericórdia de Deus no plural, conforme o Salmo 25, Salmo 40, 69, 79, 89, 119, 145, onde as misericórdias de Deus são conclamadas. E ainda falarem que Deus derrama multidões de misericórdias sobre nós, com compaixão, Salmo 106, verso 7:45, lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Nos estádios de futebol, em dias de final de campeonato, e aqui em Goiânia, em dias de jogo, antigamente, em dias de jogo do Vila e do Goiás, hoje em dia essas torcidas são proibidas de ocuparem o mesmo espaço juntas por causa do morticínio que elas produzem. Mas para quem gosta de ir no estádio em dia de final, você vê aquela multidão. Eu moro ali do lado do Estádio Olímpico, e quando o Goiás, o Vila Nova, o Atlético jogam lá, é impossível achar um lugar para estacionar, até mesmo em frente ao meu prédio. Eles ocupam tudo. E a arquibancada fica de costas para a frente do meu prédio. Eu moro no 5º andar, não dá para ver, só dá para ver as bandeiras tremulando lá. E a barulheira quando quase sai um gol ou quando sai um gol. A gente ouve nitidamente, alguém marcou um gol. Mas isso a quase 1 quilômetro de distância. Mas lá dentro é outra coisa. E você que está lá dentro, eu nunca fui numa final, nunca entrei num estádio. Tem gente que faz aposta para ver quem é que vai conseguir me levar no estádio primeiro, nas igrejas onde eu pastoreio. Já tentaram várias vezes, até ingresso de graça, de camarote, eu já ganhei, mas não fui. Questão pessoal, não tem nada a ver contra
nada lá. Mas o fato é que quem está lá dentro e vê aquele monte de gente, o estádio olímpico ali cabe 10 mil pessoas. Mas e o Maracanã, que nos seus bons tempos cabia 200 mil? No Fla-Flu, aquela gritaria, uma multidão. A Bíblia diz que Deus derrama misericórdia a nós em multidões. Vários estádios do Maracanã, do Mineirão e outros mais conhecidos aí, cheios, lotados. A sua misericórdia é derramada aos montes. Ele se lembra dela e ele a derrama. Paulo diz que foi alvo dessas misericórdias de Deus quando ele conheceu o Evangelho. As multidões das misericórdias divinas ultrapassam as torcidas presentes no Serra Dourada, no Itaquerão, no Mineirão, no Morumbi, no Maracanã, em todos os estádios do mundo. Porque as suas misericórdias são multidões de misericórdias que não têm fim, segundo a Escritura diz. Você é alvo dessas misericórdias quando Deus te perdoa dos pecados que você cometeu. E Paulo mostra como que essas misericórdias agiram a seu favor, mudando o perfil da sua vida de alguém que era contra o Evangelho para alguém que agora prega o Evangelho às pessoas. Então ele usa 3 frases aqui, ele diz: Deus me deu forças, Ele me fortaleceu para que eu ande no Evangelho. E esse fortalecimento aqui não é um fortalecimento físico, é um fortalecimento moral. Assim como ele diz em Romanos que Jesus Cristo morreu por nós quando nós éramos fracos, não fracos fisicamente, mas moralmente fracos. Deus fortaleceu Paulo moralmente para que ele pudesse escolher o Evangelho e servir o Evangelho, porque por si mesmo ele jamais conseguiria fazer isso. Sem esse fortalecimento, não há como recebermos e cumprirmos o nosso encargo do Evangelho, conforme ele diz no versículo 11. Mas ele diz mais: Deus me fortaleceu, Deus me considerou fiel. A fidelidade de Paulo não é a base do seu chamamento, mas é fruto exatamente desse chamamento e do fortalecimento interior que Paulo mencionou. E ele então diz: Deus me fortaleceu, Deus me considerou fiel e Deus me designou para o ministério. Deus mudou a minha vida, Deus me preparou e Deus me colocou na ativa na pregação do Evangelho. Aqui há uma referência à sua conversão, quando Deus lhe deu o apostolado aos gentios. Ministério, meus irmãos, é diaconia, é serviço. Paulo foi designado para servir. Nós somos chamados para servir as igrejas. Nós somos servos no meio de servos e não donos do rebanho. É interessante, importante dizermos isso, porque nós vivemos uma fase da igreja em que as pessoas dizem o meu ministério, como se fossem donos de alguma coisa. E quanto maior a igreja, parece que é dono de uma coisa maior. No entanto, Calvino diz que não existe nas coisas de Deus. O pastor não é maior que o presbítero não é maior que o diácono, e o diácono não é maior que o presidente da UPH. Existe na igreja presbiteriana funções diferentes e ofícios diferentes, mas não existe hierarquia, de modo que o pastor não é maior que o conselho, e nem o presbítero é maior que o pastor. Calvino diz que o que existe, aliás, Banneman diz na sua eclesiologia, que o que existe na igreja é a precedência do pastor. Ele é o primeiro, porque ele conduz o rebanho, mas ele é o primeiro para conduzir, não para poder ser servido pelos outros. Ele é o servo. Algumas pessoas, quando a gente tem almoço e janta e café da manhã na igreja, já pega o pastor pela mão e leva lá na frente. Não, o senhor é o pastor, o senhor tem que ser o primeiro a comer do pão de queijo. E algumas pessoas ficam chateadas comigo quando eu vou lá para a fila. Pastor, o que o senhor está fazendo na fila? Eu estou na fila, igual todo mundo. Mas o senhor não pode ficar aí, o senhor é o pastor. Por quê? Nós nos acostumamos a ser servidos e vamos perdendo de vista que nós, pastores, somos servos. Nós servimos com a pregação, nós servimos com o ministério, nós servimos com o aconselhamento, nós servimos as pessoas. E essa é uma lição importante porque ajuda a gente a tratar, inclusive, dos conflitos pessoais que surgem na igreja. Muitos deles
que se voltam contra nós. Algumas pessoas perguntam, mas por que o senhor não fica bravo quando as pessoas ofendem o senhor? Eu falei, porque eu trato não de forma pessoal, eu trato de forma pastoral. É um pastoreio que eu tenho que fazer, e não alguém com quem eu tenho que brigar. Paulo diz que Deus o considerou fiel, Deus o fortaleceu e Deus o designou para o serviço, o ministério. Por que isso? Porque as misericórdias de Deus transformaram a vida de Paulo. A ação da misericórdia divina transformou o passado de Paulo, libertando do legalismo religioso e a sua cegueira, que o levava a perseguir o Evangelho. O Evangelho não somente muda as nossas vidas, ele muda também a nossa história, marcando com um divisor de águas pessoal antes de conhecer o Evangelho, depois de conhecer o Evangelho. E Paulo aponta 3 características negativas do seu caráter antes de conhecer o Evangelho e dá as suas razões porque ele era assim. A nossa gratidão pelo Evangelho fundamenta-se naquilo que nós ganhamos e daquilo que nós fomos libertos por ele. Paulo diz, antes de conhecer o Evangelho, eu era blasfemo, eu falava mal de Cristo, eu tentava forçar os discípulos a fazerem o mesmo, a negar o nome de Jesus. Eu era perseguidor. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 13, Paulo qualifica essa perseguição como violenta. O seu objetivo era destruir o Evangelho. Ele diz que ele era insolente. O insolente tem satisfação em maltratar e humilhar as pessoas. O insolente é aquele que aberta e declaradamente é hostil aos outros. O insolente não é aquele que briga com você sozinho, o insolente é aquele que briga com você publicamente para todo mundo ver. É aquele que faz questão de que a briga seja pública, para que a sua vergonha seja pública. É esse cancelamento que as pessoas ficam fazendo nas redes sociais. Isso é insolência, nada mais, nada menos do que isso. E Paulo diz, olha, eu fui tudo isso, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui insolente nas minhas ações contra o Evangelho, porque eu fiz na ignorância, eu fiz na incredulidade. Eu não entendia, eu não cria no Evangelho, por isso eu fazia tudo isso contra os cristãos, mas Deus veio e abriu os meus olhos e Ele o fez por misericórdia. Deus preferiu não me condenar, Deus preferiu me salvar, e Ele o fez por misericórdia, Ele colocou o seu coração na minha situação de perdição. Segundo, versículo 14, versículo 16, Paulo dá o seu testemunho dizendo que ele tem gratidão por ser ministro do Evangelho, pela graça transbordante que o alcançou. É um evangelho que transborda de graça, misericórdia no versículo 13 e no versículo 16, e graça no versículo 14. Transbordou, porém, a graça de Deus a meu favor, ele diz aí no versículo 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel à palavra e digna de toda aceitação, Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, e eu sou o pior deles, eu sou o principal desses pecadores. É por isso que eu sou grato a Cristo. Ele mostra para nós que a graça é o favor que nós não merecemos de Deus no Evangelho. E aí nós fazemos aquele exercício de teologia sistemática, que graça e misericórdia são os dois lados da mesma moeda. Misericórdia é Deus não dar o castigo que nós merecíamos. E graça é Deus nos dar a salvação que nós não merecíamos. Ele não dá o que a gente merece, e Ele dá o que a gente não merece. É graça. E Paulo usa palavras superlativas quando ele fala da graça. Assim como ele coloca misericórdia no plural e segue o ensino do Antigo Testamento das multidões de misericórdias, ele usa uma linguagem do mundo agropastoril ao falar da graça. Ele diz que a graça transborda como numa enchente. Reverendo Jeremias Pereira, que diz num dos seus sermões, que está no YouTube, que enchente é aquele negócio que leva tudo, leva casa, leva boi, leva bola, leva tudo. Leva você, inclusive. Quem segura uma enchente? Ela transborda, ela passa por cima, ela ignora os limites que são colocados. Ela devasta.
Certa vez, num retiro da igreja, nós fomos lá no Salto de Corumbá. Quem conhece a história do Salto de Corumbá sabe quantas pessoas morreram por brincar com aquela cachoeira, especialmente na época da cheia. Mas eu nunca tinha descido lá embaixo, eu sempre olhava lá da BR. Mas um dia nós descemos lá embaixo, chegamos lá perto, e a gente não conseguia conversar um com o outro por causa do barulho das águas descendo, e aquela cachoeira só tem 30 metros de altura. Muito barulho. Força das águas. Paulo diz que a graça o alcançou como o rio Corumbá, na cheia, caindo na cachoeira ali do Salto de Corumbá. Algo estrondoso, algo forte, algo que você aprende a respeitar e temer, tão forte que é. E que essa graça que nos alcança, e essa é uma das palavras que nós, calvinistas, dizemos com toda a segurança e tranquilidade. Por que nós dizemos que a graça é irresistível? Vai lutar contra o Salto de Corumbá na época da cheia, vê se você consegue. Paulo diz que a graça de Deus, do Evangelho, transbordou sobre ele, de tal modo que ela veio como um avalanche e o levou junto na correnteza. E é interessante que misericórdia no plural e graça no superlativo dos adjetivos que são colocados juntos, é assim. Por isso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Evangelho. E é por isso que a gente diz a graça é irresistível, não é porque a gente fica inventando doutrina, não, é porque as palavras bíblicas nos levam para essas conclusões. Quando a graça vem, quando Deus escolhe derramar a graça sobre nós, ela vem como uma cachoeira em época de cheia que ninguém consegue resistir. Paulo não conseguiu resistir. E se é verdade que ele estava em cima do cavalo, também é verdade que ele caiu do cavalo por causa da graça que o alcançou. E assim, a graça transborda como um rio na época da cheia, carregando tudo o que vem pela frente. E quais são os atributos dessa graça irresistível? Primeiro, Timóteo, capítulo 14, aqui, diz que ela é transbordante. Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz que ela é superabundante. E Efésios, capítulo 2, versículo 7, diz que ela é vivificante e ela é suprema. Está acima de todas as coisas, nas coisas que Deus resolve dar para nós. Então, Paulo diz que a palavra é fiel e digna de inteira aceitação. Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, e eu sou o pior deles, porque eu persegui o Evangelho. Paulo emprega essa mesma expressão por 5 vezes nas cartas pastorais. Aparece aqui em 1,15, em 3,1, em 4,9, também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. A palavra é fiel e digna de inteira aceitação. E ela reflete a fidedignidade do conteúdo das Escrituras e a necessidade que nós temos de recebê-la por inteiro nas nossas vidas. A afirmação de Paulo resume o conteúdo do Evangelho. Primeiro, o conteúdo do Evangelho é verdadeiro e digno de inteira aceitação. Não é nem especulativo e não é fantasioso. Segundo, a aceitação do Evangelho deve ser universal, porque ele é verdade para todos. Terceiro, a essência do Evangelho é a vinda de Cristo para salvar os pecadores. E quarto, a aplicação do Evangelho é pessoal. Eu sou o pior e ele me alcançou. Então, Paulo mostra para nós que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. A vinda de Cristo não foi um evento sociopolítico, mas uma ação sobrenatural de Deus no mundo para tratar com o pecado e a separação que o pecado causa entre o homem e o seu Criador, Deus. E Paulo então se qualifica. Por causa de tudo que eu fiz, por causa de como eu vivi antes de conhecer o Evangelho, eu sei que eu sou o pior, o principal dos pecadores. Embora a proclamação do Evangelho seja geral, a sua aplicação é bem específica, de modo que você pode dizer que o Evangelho é para mim, é para você, é para cada um de nós. Paulo considera a si mesmo como o pior dos pecadores que o Evangelho alcançou e tem transformado. Paulo era extremamente religioso, os irmãos se lembram disso, mas ele era cego espiritualmente. Ele era um benjamita, fariseu zeloso, irrepreensível. Ele diz tudo isso na sua autobiografia em Filipenses 3, verso 4 a 6.
Ele diz em Atos 22:3 que era instruído aos pés de Gamaliel. Os estudiosos dizem que quando Gamaliel morreu, acabou-se o respeito pela lei em Israel. Era um rabino respeitadíssimo. Mas mesmo assim, ele não reconhecia Cristo como o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Foi o próprio Cristo quem lhe mostrou isso depois. Nós não podemos nos enganar achando que somos livres do erro. É possível estar na igreja a vida toda e nunca conhecer a Cristo. Se a graça não nos alcançar e as misericórdias de Deus não forem derramadas sobre nós, continuaremos sendo filhos da ira e da desobediência, menos sendo membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Basta ler João 3,36 e Efésios 2,2 para saber que é assim mesmo. Que se o Evangelho não nos alcança e não nos dá vida, nós continuamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Paulo é grato, porque a graça o atropelou e ele não teve como resistir. Mas em terceiro lugar, Paulo também é grato pela completa longanimidade divina, conforme ele diz aí no versículo 16. Ele diz: mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ele é grato pela misericórdia, ele é grato pela graça, ele é grato pela longanimidade, pela paciência que Deus teve com ele em todo o tempo. A terceira palavra aparece no verso 16 e é a longanimidade. A longanimidade é a paciência de Deus aplicada a nós e que, como parte da bondade divina faz parte da bondade divina que nos conduz ao arrependimento. Paulo diz isso em Romanos 2:4 e também em Romanos 9:22. É a bondade de Deus, a longanimidade de Deus que te conduz para o arrependimento. O que Paulo está querendo dizer? Por que é assim? Porque o pior pode ser alcançado e perdoado pelo Evangelho. Talvez você leia a história de Manassés e diz, não tem jeito. Mas a Bíblia diz que Deus foi lá e buscou Manassés. E muitos dizem que Ezequias foi o homem piedoso que foi, Josias foi o homem piedoso que foi por causa de Manassés, seu avô. Aquele que mandou matar Isaías, cerrando ele pelo meio, não assim, mas assim, conforme o testemunho de Hebreus, mas que, tendo sido levado para a Babilônia, conheceu o Evangelho, se arrependeu e, quando voltou, discipulou seu netinho para ser homem de Deus. Nós conhecemos a história de várias pessoas, homens e mulheres, que a gente pensava assim, esse ninguém muda. E o Evangelho foi lá e alcançou. Pessoas terríveis, assassinos, criminosos, que se tornaram dóceis por causa do Evangelho. Eu conheci uma mulher que se chamava Ana. Ana significa graça, mas Ana era tudo menos graciosa, era uma mulher má. Seus filhos adultos, que eram temidos na vizinhança porque eram violentos, tinham medo dela. E a gente jogava bola em frente à casa dela, quando a bola caía no quintal, a gente sabia, já era, vamos embora para casa. Teve uma vez que ela saiu na porta, viu a bola no chão, pegou a faca e na nossa frente. Joga a bola aqui de novo, é o que ela estava dizendo para nós. Mas um dia, através de uma amiga, ela visitou uma igreja. Para nossa alegria, era uma igreja presbiteriana. Era a igreja que eu era membro. Mas eu já estava no seminário nessa época. E ela começou a frequentar a igreja, ela foi nas reuniões da SAF, que tem gente aí que odeia, inclusive pastores, que não cuidam da sua SAF. Ela foi na reunião da SAF e lá ela conheceu o Evangelho. Dona Ana mudou. A gente olhava no semblante dela, aquela mulher séria, carrancuda, chata. De repente, olhava no olho dela, depois do Evangelho, aquela mulher serena, calma, tranquila, meiga. Eu conhecia a Dona Ana antes do Evangelho e eu conhecia a Dona Ana depois do Evangelho. Era outra pessoa. Não era aquela que furava as nossas bolas.
O Evangelho é assim. Por pior que a gente seja, por mais mal-humorado que a gente possa ser, o Evangelho, quando nos alcança, ele nos transforma. E Paulo tributa isso à paciência, à longanimidade de Deus. O que isso quer dizer? A Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, Deus fechou a porta da arca, mas esperou 7 dias. Noé ficou lá dentro da arca, na verdade, com a porta aberta lá, talvez. 7 dias, e a Bíblia diz lá nos livros, nas cartas de Pedro e de Judas, que as pessoas passavam lá na porta da arca e blasfemavam e riam da cara de Noé. Cadê a chuva? Que história é essa? Não existe isso não. Ele gastou 100 anos para construir aquele barco, e a Bíblia diz que foi debaixo de muita crítica e gozação. E depois, quando ele terminou e Deus trouxe os animais entraram dentro da arca, ainda passou-se mais 7 dias até que a chuva viesse. E o autor diz que Deus fez aquilo porque Deus era longânimo. Ele estava dando oportunidade para que as pessoas se arrependessem e entrassem na arca. Mas ninguém entrou. Então Deus veio, e foi Deus e não Noé, daquele filme Noé, que fechou a porta da arca. Não através de um alçapão com uma corda, mas Deus mesmo fechou a porta, não deixando ninguém mais entrar. Então Paulo diz que Deus teve paciência com ele, deixou ele fazer tudo o que ele fez, andar por onde ele andou, crer no que ele creu, até aquele momento na estrada de Damasco. Ali Deus disse: chega, agora você vem para mim. E de forma irresistível, Paulo não teve o que fazer. Então, o Paulo que perseguiu o Evangelho é aquele que agora aparece em Damasco pregando o Evangelho, que aparece em Jerusalém tentando frequentar a igreja e o povo morrendo de medo dele. Então foi necessário que Barnabé viesse e o introduzisse, e o incluísse, e o integrasse à vida da igreja. Então ele se tornou o grande pregador do Evangelho, porque Deus esperou o momento certo pacientemente. Quando eu comecei a trabalhar ainda adolescente, meu primeiro emprego foi vigiar velocípedes na época do Natal, numa livraria lá em Anápolis. Era a minha profissão, vigiador de velocípedes, para ninguém roubar. E aí, o patrão gostou do meu jeito de trabalhar e eu passei para dentro da loja e virei estoquista. Tinha que ficar limpando borracha de lápis, uma por uma, na época daquele negócio que faz no final do ano em todas as lojas, para prestação de contas. Organizava tudo nas prateleiras, colocava livro para ser vendido na livraria. E eu ficava pensando, para que isso? Aí um dia o pastor Mauro Meister chega aqui na primeira igreja e diz: vamos fazer o encontro da fé reformada? Quem vai cuidar da livraria? Eu tinha experiência. Vigiar velocípede e colocar livro na prateleira serviu para alguma coisa. E durante 18 anos, eu servi ali na primeira igreja, no encontro da fé reformada, cuidando da livraria. Deus nos dá certas experiências para que elas sejam reutilizadas depois. Não se esqueça disso. Por pior que possa, porque o pior pode ser alcançado e perdoado pelo Evangelho, porque a fonte da salvação é a misericórdia divina e não os méritos humanos e os seus feitos. O Evangelho procede do caráter bondoso de Deus, pois o Evangelho é de Deus, pertence a Ele, e não às comodidades dos homens, e nem às legalidades constitucionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou de qualquer outra denominação. Então, Paulo diz que Deus foi longânimo, e Deus foi longânimo a favor dele. A longanimidade de Deus agiu a seu favor. Deus foi paciente com Paulo, e Deus foi paciente a favor de Paulo, no final das contas. Todos os caminhos que nós percorremos nos conduzirão ao dia da decisão, e a partir dali o caminho do aprendizado e da consagração a Deus vai se abrir. Como Jacó, que fugiu por 25 anos e voltou,
e teve um encontro com Deus ali no Val do Jaboque. Os irmãos conhecem o contexto, ele está morrendo de medo de Esaú, porque Esaú disse, se você volta eu te mato, então fica lá. Então ele precisou voltar. Morrendo de medo do irmão, ele fez caravanas, dividiu a sua expedição em grupos, mandou presentes para o irmão, gado, ovelha, mandou os filhos na frente, olha só que covardia. E ficou sozinho lá na beirada do córrego, do Val do Jaboque, do rio Jaboque. Então Jesus veio conversar com ele. Ele veio na forma de um guerreiro, e os dois brigaram a noite inteira. Eu costumo dizer lá na igreja que nós temos duas formas de olhar para a oração, uma feminina e outra masculina. A feminina a gente aprendeu com Ana, porque quando Ana entrou no tabernáculo, ela derramou a sua alma na presença de Deus. E aí derramar a alma passou a ser uma definição de orar. Mas Paulo diz que, para os Colossenses, que eles sabiam de como que ele lutava com Deus em oração. E eu penso que Paulo buscou isso lá no Val do Jaboque, com Jacó, porque Jacó lutou com Deus aquela noite, e lutar com Deus ali é orar. Ele lutou literalmente, e aquilo foi aplicado como uma definição do que é orar. Orar é lutar com Deus, para mostrar que a gente precisa, que a gente carece, que não dá para seguir adiante se Ele não resolver a nossa situação ali naquele lugar. E então nós temos uma versão feminina da oração, que é derramar-se, e uma versão masculina da oração, que é lutar. Buscar o que a gente precisa, enfrentar tudo, enfrentar Deus. E o grande beneficiário dessa luta foi Jacó, que saiu manco, mas a Bíblia diz que naquele dia ele foi salvo. Jacó diz, ficou comigo até o amanhecer e eu fui salvo. Palavra que para nós tem um significado muito grande. Não foi salvo do perigo, ou salvo da morte, ou salvo da vergonha, mas a sua vida foi salva, ele foi perdoado. Jacó, a partir dali, é Israel, o príncipe de Deus. E assim, a paciência de Deus nos leva até um determinado lugar e dali não passa. Você já teve essa experiência? Você já chegou lá? Então Deus ali muda as vidas. Uma longanimidade com Ele e uma longanimidade a favor dEle. A paciência de Deus é conosco mesmo. Deus é paciente com os nossos pecados, dando-nos oportunidades de arrependimento. Gênesis capítulo 7, verso 4, 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, Deus mandou Noé fechar a arca, mas esperou 7 dias, dando oportunidade para aquelas pessoas se arrependerem. Então Paulo diz que o resultado da longanimidade de Deus a seu favor foi fazer dele um modelo, um tipos, um carimbo, para mudar a vida de outras pessoas também. Longe de Deus castigá-lo como ele merecia, Deus fez dele um instrumento, um modelo, um carimbo, um vaso escolhido para expressar a sua glória aos outros. Agora ele não é mais assim, mas Cristo fez dele um modelo, um carimbo que será repetido em outros, que terão as suas vidas mudadas por seu intermédio. E hoje nós vimos aqui, nesse local, anunciar o seu evangelho outra vez, chamando as pessoas ao arrependimento. Você foi chamado para se preparar para isso, colocar toda a sua vida, toda a sua experiência nisso. E eu gostaria de terminar, então, fazendo algumas aplicações. É por isso que a palavra conclusiva de Paulo é de louvor, pois sabe de onde veio antes de conhecer a graça do Evangelho. São 5 expressões de louvor a Deus por causa da gratidão do Evangelho no verso 17. Esse Deus é o Rei eterno, desde a eternidade ele já governa. Ele é o Deus único, além de eterno, Deus é único, ele é singular em seu ser. Nenhum Deus nomeado entre os homens o iguala e nem muito menos o supera, pois ele está acima de todos os deuses, que não passam de ídolos, diz o Salmo 115. Ele é imortal e invisível, Deus não morre, nós morremos, mas Deus não morre.
Não pode ser visto sem a sua permissão, pois ele é espírito. Os homens tentam tocar a sua glória imortal por similaridades criadas por eles mesmos. E nós ficamos brigando aí se pode ou não pode representar Jesus com desenhos ou não, e você vai escolher que lado que você vai andar no seu ministério. Jesus é muito mais do que essas brigas pequenas que puritanos, neopuritanos, conservadores e liberais ficam arrumando em torno de Jesus Cristo. E Paulo termina dizendo: a Ele honra, a Ele glória, para sempre, pelos eventos da minha vida, a Ele glória para sempre. Honra é respeito, e a glória é o brilho exterior do ser interior eterno, divino, magnífico, imenso e tremendo do nosso Deus. A glória de Deus nos é revelada principalmente na criação, nos seus feitos exclusivos e também especificamente nos seus feitos salvíficos e na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, voltando àquela pergunta que parece que não tem nada a ver com o texto, o que pode manter vivo o fervor espiritual de uma igreja? O que pode manter vivo o fervor espiritual de um pastor, de um seminarista que está se preparando para o ministério e que muitas vezes é dito para ele que isso aqui não passa de um deserto? Não é bem assim. Às vezes eu acho que o seminário foi um oásis no deserto, na minha experiência pessoal. Porque tudo o que eu aprendi e tudo o que eu uso para o ministério, eu aprendi aqui. Muitas coisas. O que pode sustentar o nosso fervor espiritual e evangelístico? É essa experiência pessoal com o Salvador, que é insubstituível. Nós cremos que a Escritura é nosso único guia de fé e de prática, mas nós não cremos que a Escritura é Deus. A Escritura nos aponta Deus, nos ensina sobre Deus e nos revela Deus, mas ela não é Deus. Deus está acima da Escritura, pois foi Ele que a escreveu, e a Escritura serve aos propósitos dEle, no final das contas. Não cabe a nós ficarmos julgando o que a Escritura é. Nós cremos que ela é inspirada, ela é infalível, e ela está nas mãos de Deus para nos abençoar. Mas nós precisamos nos lembrar que nós estamos aqui na academia não para nos tornarmos acadêmicos, mas para nos tornarmos pastores que servem a esse pastor que nos enviou para pregar o Evangelho. Por isso, em primeiro lugar, seja grato. Seja grato por estar aqui e estude. Muitas pessoas gostariam de estar aqui e não podem porque não tinha ninguém para financiá-los aqui. A igreja de Vila Nova tem um moço que tem muita vontade de ser pastor, mas ele não tem como abandonar o seu emprego. E ele está tentando de outra forma. Mas você teve como vir para cá. Tem pessoas atrás de você te sustentando. Às vezes é a viúva que ganha muito menos do que você ganha de oferta para estar aqui. Seja grato. Seja grato por causa do propósito. Por quê? Para que você está aqui? Você está aqui para se preparar melhor, para servir como oficial, como presbítero, como pastor do rebanho de Deus. Segundo, recordemos o caminho da mudança das nossas vidas realizadas pelo Evangelho a fim de testemunharmos a graça de Deus. Olha para trás. Não para ter saudade da velha vida. Eu tive um colega aqui no seminário que ele olhava para trás e falava do garanhão que ele era com as meninas antes de conhecer o Evangelho, e ele salivava ao dizer isso. A gente quase que tinha que abrir um guarda-chuva perto dele, tanto que ele salivava para dizer o quanto ele era poderoso com as meninas. E ele falava assim num ar de saudade daquela época. O reverendo Carlos Delpino disse desse púlpito: toda vez que você tem saudade da velha vida, ai, 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 ai. Recorde a velha vida para ser grato da mudança que Deus fez. Olha de onde você veio, olha para onde você vai. Terceiro, lembre-se que misericórdia, graça e a paciência de Deus são a base do fervor evangelístico. Paulo diz que ele tem fervor, que ele
é grato pelo encargo que ele recebeu, porque Deus foi misericordioso, porque Deus foi gracioso, porque Deus teve e continua tendo paciência com ele. Se Deus não tiver paciência com a gente, onde que a gente vai parar? Nós somos falhos, nós somos pecadores. Paulo era o mais santo que a gente podia entender, e ele diz: eu sou o pior. E por último, embora nós não podemos nem definir e nem compreender a Deus completamente, Ele deseja e se agrada que lhe ofereçamos a nossa gratidão e o nosso louvor, e nós fazemos isso em culto. Cultue a Deus pelo que Ele fez, está fazendo, continuará fazendo e fará na sua vida e na vida dos outros, através de você. O hino 133 do Evangelho, Inário Evangélico, o antigo, que é o 64, se eu não me engano, na nossa agora, no nosso inário, ele diz: ó Mestre, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de entoar-te glória, pois eu conservo de teu bem imenso grata memória. Quando perdido no val deste mundo, só me cercava nevoeiro escuro, dos céus mandaste providente raio, brilhante e puro. E então eu fico encabulado com a última estrofe. Ele diz: ó, nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois eu conservo de teu bem imenso grata memória. Vamos orar. Pai, nós pedimos ao Senhor